Olá pessoal, vamos para mais um exercício resolvido, exercício 80 do Rally do capítulo 13, problemas adicionais, Rally de 10ª edição, volume 2. A maior velocidade de rotação possível de um planeta é aquela para a qual a força gravitacional no Equador é igual à força centrípeta. Por quê? Mostre que o período de rotação correspondente é dado por período igual a raiz quadrada de 3π sobre o nosso Gzão vezes a massa específica, em que π é a massa específica do planeta esférico e homogêneo. P. Calcule o período de rotação supondo que a massa específica é de 3 gramas por centímetro cúbico. Tem que converter. É típica de muitos planetas, satélites e asteroides. Nunca foi observado um astro com período de rotação menor que o determinado por essa análise. Vou deixar pequenininho aí para poder aparecer a nossa escrita. Bora lá. Aqui eu fiz um planetazinho, né? Coloquei o eixo de rotação dele ali, dá para vocês observar que está em roxozinho. Ou seja, imagina comigo, se o eixo de rotação está aqui, se a gente vai ter um cosseno de θ aqui no caso, né? A velocidade no caso, ela é dada por a velocidade angular vezes o nosso r. Nesse caso aqui, esse r que vai variar. Então, a velocidade vai ser dada por esse r. Porém, como o planeta é redondo, quando esse r, na verdade, ele é o quê? É o r vezes o cosseno de θ. Geralmente a gente considera só R, por quê? Porque a gente considera daqui até aqui, na situação, ou já é dada no caso. Mas imagina comigo. É... Na verdade nem é R cosseno de θ. Na verdade a gente vai ter um ângulo cosseno de θ aqui, que vai, vamos supor que vai ser esse ponto. Esse ponto vai ser desse ponto aqui até essa distância do eixo de rotação, não do centro de terra. Aí a gente teria que aplicar um Pitágoras aqui, na verdade, para achar o valor correto, sabendo essa altura, que é o seno, no caso, o cosseno, então tem que dividir para achar essa distância aqui, certo? Então, o Rzinho, quando você vai saindo do Equador para baixo, ele vai diminuindo, até que chega lá no Polo Norte, no caso, que é... E aí ele vai até zerar, no caso, né? Chegar num ponto ali que nem dá pra perceber rotação nenhuma. E é isso. Agora, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular... É... Ah, aqui eu expliquei por que que a velocidade de rotação, no caso, quando nós está no Equador, né? Ele pergunta por quê. Agora, falando da A ali, no caso, que ele pega e pede para exemplificar o período, a gente vai igualar duas coisas. Vamos imaginar que tem uma pessoa aqui. Oi, eu aqui. Ui. Vai ter uma força gravitacional para ela, uma força centrípeta da Terra aqui. Essas duas forças têm que ser iguais, né? Então, eu vou igualar o quê? Uma força gravitacional, que é Gm, a massa da pessoa, vezes a massa da Terra, dividido pelo um raio ao quadrado. E a força centrípeta, no caso, que é mvr, opa, mv ao quadrado sobre r. Vou igualar essas duas forças aqui. Eu vou ter gmzinho vezes mzão, r ao quadrado igual a m, velocidade ao quadrado dividido por r. Vou cortar esse r com esse quadrado e essa massa da pessoa com essa massa. Vai me sobrar o quê? A velocidade ao quadrado é igual a gm R, que é conhecido, né? Eu já sabia disso. Tirar a raiz aqui, né? Vai achar a velocidade. Porém, a gente quer saber em função da velocidade. Sabendo que o perímetro da Terra aqui, ó, é igual... Da Terra, no caso, estou chamando de Terra, né? Mas poderia ser qualquer corpo celeste redondo e homogêneo, circular homogêneo. É 2πr, então a gente vai ter o quê? 2πr, a velocidade no caso, né? 2πr, que é o perímetro, dividido por um período, né? Certo? Certo. Então, elevando isso aqui ao quadrado, a gente teria tudo isso aqui ao quadrado. Jogando isso aqui tudo ao quadrado na fórmula lá, a gente teria o quê? Ah, se minha garganta secou. A gente teria o quê? É... Cadê a velocidade ao quadrado lá? Ficaria... Vou levar isso aqui ao quadrado. Eu teria 4 π ao quadrado, r ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Esse r que eu já vou substituir porque é o rzão, né, no caso. Ao quadrado. Tudo isso dividido pelo período ao quadrado também.
que é igual a nosso GM sobre R. Posso cortar nada não. Então, jogando aqui, isolando esse período, passar esse período para lá e passar esse outro voltando, no caso, né? Lembrando que na lista lá ele fala que é o que? É o período, tá? Ele tira a raiz quadrada, então. Então a gente vai ter isso daqui ao quadrado é igual. Passando isso daqui para lá e esses outros dois dividindo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 4π 4π ao quadrado. Tudo isso dividido pelo nosso multiplicando R ao cubo no caso, né? Tudo isso aqui dividindo o quê? Dividindo o nosso GM, certo? Certo. Agora, para nós chegar naquela formulazinha do período lá, a gente tem que lembrar de quê? A gente tem que lembrar da massa específica, né? Porque ele coloca em função da massa específica. A massa específica, no caso, é igual que a massa sobre o volume. Simplesmente isso. Lembrando que a massa a gente não precisa mudar, mas o volume de uma esfera homogênea seria o quê? 4/3 de πr ao cubo, certo? Então, substituindo esse valor aqui, ó, lá, a gente teria o quê? Lembrando que a massa está aqui embaixo e o nosso π e o nosso 4/3 está lá em cima, a gente teria que fazer umas pequenas modificaçãozinhas ali para dar certo, né? Ou seja, se a gente calcular o inverso disso daqui, ó, a gente teria o quê? A gente teria, no caso, o inverso daqui estaria aqui em cima, né? Então teria 4/3 de πr ao cubo dividido pelo nosso mzão. Ou seja, é basicamente o que a gente tem aqui agora, né? 4π, o r ao cubo e o m. E faltou só o 3 aqui que nós vai ter que jogar lá. Então a gente teria que o período ao quadrado é igual. Substituindo aquilo ali, ainda sobra um π aqui. Em cima vai sobrar o π. Vai sobrar o nosso... Eu acredito que seja só o π. Ah, e o 3, na verdade, né? Nós jogou o 3 pra lá, então vai sobrar o 3 também. Tava olhando minhas notas ali. Vai sobrar 3π, na verdade. Porque nós joga aqui, ó. Eu errei em escrever isso daqui. Isso. Pi volta lá pra cima, tá certo. Só que o pi desce, na verdade, não? Só ajeitando minha formulazinha aqui. O pi vai descer, porque eu joguei ele pra cima, ele volta na hora que eu faço o inverso. Ah, mas como eu tenho que jogar ele lá e ele não tem, então basicamente eu teria que multiplicar, né? E basicamente, ó, eu vou fazer o processo todo aqui. É que eu fiz nas minhas notas direto lá e acabei confundindo, então desculpa. Aqui no caso eu teria 4πr ao cubo dividido pelo nosso GM, né? Para mim poder ter essa formulazinha aqui, eu teria que ter eu teria que ter mais um 3 aqui embaixo. Então eu teria que multiplicar 3 embaixo e 3 em cima, certo? Esse 3 de baixo vai cortar com o de lá e vai sobrar só o de cima. Ou seja, eu vou ter o período ao quadrado igual a 3. Isso aqui vai cortar. Aqui era o quadrado, vai sobrar um π. Então eu vou ter o π. O resto vai sumir. Tudo isso dividido pelo g. E agora o que aparece para mim aqui é o nosso massa específica. Ou seja, tudo isso dividido pela massa, pelo gzão vezes a massa específica. Tirando a raiz disso daqui, a gente vai ter o quê? Basicamente o que apareceu lá. 3π dividido pelo nosso gzão vezes a massa específica. É isso. Não, tem a B ainda. Calma aí. A B, como a gente já alterou o valor lá, então fica fácil calcular. A massa específica nós tem aqui da fórmula já, do período. Ele pede o período, o que que vai ser? 3π dividido pela nossa constante gravitacional, 67 vezes 10 a menos 11, vezes o valor que é dado lá
A gente acha que é 3 vezes 10 à terceira. 10 à terceira. Tudo isso tirado na raiz. E fazendo essa conta aqui, a gente chega em 6,9 vezes 10 ao cubo segundos. E essa aqui é a nossa resposta da B. Então respondemos o porquê, a A, demonstramos na A, né, no caso, e chegamos no período aí, no caso, de 6,9 vezes 10 à terceira. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se eu ajudei, deixa o like, se inscreva no canal e qualquer dúvida na área dos comentários.